Vascaíno, agora é oficial. Venda da SAF é concluída e 777 Partners faz o depósito dos 120 milhões. Hoje, oficialmente, primeiro dia de SAF, um dia histórico aí na história do Vasco da Gama. A partir de agora, é com Josh Wand, Luiz Melo e Paulo Brax. Vamos falar aqui sobre a situação do novo treinador, novo nome aí surgindo como favorito. Vamos falar sobre renovação de contrato do Andrei e também iremos abordar a situação de reforços. E, obviamente, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, porque a 28ª rodada começa hoje com 2 jogos importantes. Inclusive, o Vasco da Gama joga amanhã. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e que Deus possa abençoar a sua vida. Bem, meus amigos, vamos começar aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 28ª rodada começa hoje com 2 jogos importantíssimos na tabela. O Náutico enfrenta o Ituano e olho no outro jogo, porque o Grêmio, nosso concorrente direto ao acesso, pega o Vila Nova na estreia de Renato Gaúcho como treinador. Renato, que foi muito especulado aqui no Vasco, anunciado ontem lá em Porto Alegre. O Vasco faz o último treinamento na parte da manhã, viaja de noite para Santa Catarina, onde enfrentará o Brusque, jogo que terá a transmissão exclusiva do Premier amanhã às 16h30. Uma modificação é certa na equipe do Vasco da Gama. Léo Matos, suspenso, não jogará e, com isso, Matheus Ribeiro, para a agonia do torcedor do Vasco, retoma a condição de titular. Durante toda a semana, o treinador Emílio Faro passou aí nos últimos treinamentos, treinando o posicionamento defensivo, a defesa do Vasco da Gama, que nos últimos jogos, inclusive, aí, fez gol contra e tem sido o grande calcanhar de Aquiles dessa equipe. Não adianta o ataque marcar 2 gols e a defesa lá atrás entregar a paçoca. E é o seguinte, o último jogo do Vasco da Gama que o Vasco passou em branco, sem levar gols, foi no dia 31 de julho. Então, missão aí complicadíssima para o Emílio Faro ajustar essa defesa do Vasco. O time principal será confirmado hoje na parte da tarde e a gente trará no vídeo da noite. Bom, com relação ao novo uniforme aí do Vasco da Gama, o Vasco precisou adiar o lançamento do terceiro uniforme por conta do atraso da capa no fornecimento. A tendência é que o Vasco estreie o novo uniforme no dia 11 contra a equipe do Náutico aqui em São Januário. E hoje, oficialmente, é o primeiro dia da SAF do Vasco da Gama. Foi depositado os 120 milhões e, consequentemente, transferidos aí para 777 Partners 70% das ações. Ficaram aqui no Rio de Janeiro
os dois executivos da 777 Partners, o Don Dransfield, que é o CEO aí da empresa, e o Nicolas Maia, que é o chefe de operações aí da holding, né, para tomar as rédeas aí neste primeiro dia. Juan Arciniegas e Josh Wand viajaram ontem para os Estados Unidos. E a partir daí, o Paulo Brax começa a traçar o planejamento do Vasco da Gama para o próximo ano. Ontem, quem viu a entrevista do Josh Wand, ficou muito claro que o Paulo Brax terá aí carta branca para fazer aquilo que bem entender. A gente ficou muito preocupado porque o Josh Wand disse com certa naturalidade que seria normal o Vasco ficar na Série B, mas a gente acredita que o Vasco vai subir. E a primeira medida aí do Paulo Brax será tratar da renovação do contrato do Andrei, que já tem dia marcado para acontecer. Dia 5 de setembro, o Andrei assina aí o novo contrato com o Vasco da Gama até 2025. Finalmente. E é o seguinte, a 777 Partners, através do Paulo Brax, teria inclusive definido o nome do treinador. Thiago Nunes ontem foi apontado como nome favorito, mas é o seguinte, eu já dei 500 nomes aqui para vocês de nomes favoritos e não se concretizam. Então não criem expectativas. Deixe a situação acontecer, porque a tendência é que só haja mudança aí de treinador após o Campeonato Brasileiro da Série B, a menos que tenha uma tragédia dentro de campo. Então, Thiago Nunes sendo apontado aí para ser o treinador do Vasco da Gama em 2023. E ficou muito claro também como que o Vasco vai reforçar o seu elenco para o próximo ano. Apostas em jovens jogadores, mercado sul-americano, mercado brasileiro, para a gente poder preencher lacunas nas necessidades que a gente tem. Então, um momento de muita incerteza aí no Vasco da Gama, que a gente fica preocupado com a escolha do novo treinador, se for o Thiago Nunes. A gente fica preocupado aí de ter um elenco muito jovem para o próximo ano, mas vamos ver como as coisas vão se concretizar. Agora, é oficial, a 777 detém aí, por enquanto, 190 milhões foram depositados, 70 daquele aporte inicial e 120 que caiu hoje. E agora, oficialmente, o Vasco é um clube empresa. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!